Família Arena, salve, salve, areneiros e areneiras. Vamos falar sobre ele, sobre o clássico de Bavi. O cheirinho de Bavi já está no ar. E hoje a gente vai ter uma análise mais tática, olhando para Jair Ventura e Rogério Ceni. Esqueça as peças. A gente vai olhar somente parte tática, onde o Vitória pode estar bem, onde o Vitória pode estar mal, onde o Vitória pode ter mais dificuldade, olhando para este clássico. Então hoje é um pré-campinho. Geralmente faz um campinho pré-jogo, hoje a gente vai fazer um pré-campinho. Peço para que você deixe seu like. Peço para que você se inscreva aqui no canal. Me chamo Então Oliveira, faço conteúdo aqui 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória e quero ter você aqui mais vezes com a gente. Tem live todos os dias. Geralmente são 2 lives por dia, mas às vezes no mínimo uma vai ter por dia, certo? Isso aí é garantia. Então quero ter você aqui. Antes de ir pro campinho, eu vou trazer 2 dados. Primeiro, Jair Ventura versus Bahia foram 5 vitórias dele, 1 empate, 3 derrotas. Jair Ventura versus Rogério Ceni, Jair nunca venceu, Rogério. Foram 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. Então, para tudo tem a sua primeira vez. Tomara que seja nesta quinta-feira, dia 16, às 21h30, no Barradão. Vamos pro campinho. Primeiramente, vamos analisar o adversário, para depois de botar o Vitória em campo e botar os encaixes individuais de cada um. Bom, esse Bahia aqui, eu tô colocando um Bahia provável. Um Bahia sem os lesionados e sem os suspensos, obviamente. Ele já tem desfalques confirmados, Gilberto e William Oliveira. E tem mais alguns lesionados. Everton Ribeiro ainda está no Rio de Janeiro após cirurgia por conta da tireoide. Eric, Juan Pablo e João Paulo tá em transição física. Caio Alexandre ainda está em transição também. Eric Puga, Luciano Juba e Ramos Mingo tá na fisioterapia. Por isso que eu montei este Bahia aqui, que talvez seja um Bahia possível. Talvez seja o Bahia possível agora. Embora você tenha peças que geralmente não são titulares, esse Bahia aqui esse Bahia de Rogério Ceni é um Bahia que joga de forma muito parecida. Se altera as dinâmicas, mas de forma bem parecida, a depender das peças. Então por isso que eu escalei essa formação. O Bahia parte da formação de 4-3-3. Uma linha com 4 defensores, padrão, um volante, 2 apoiadores, 2 pontas e 1 centroavante. O Bahia é um dos times do Campeonato Brasileiro que menos cruza na área. Vitória pegou um Vasco que cruza muito na área, é o segundo que mais cruzava, e o Bahia é o segundo que menos cruza. Ou seja, não é um time do Bahia que chega com muita gente, que coloca muita gente no seu campo ofensivo, mas é um time que chega com muita gente. Trabalha muito com infiltração na linha defensiva do adversário. Como é que o Bahia ataca? Geralmente, o que é que o Bahia faz? Geralmente o Bahia trabalha com uma linha com 3 defensores atrás. Aí você tem 2 volantes. Você tem 2 meias e pontas agudos, pontas buscando os lados do campo. O Bahia ataca basicamente nisso aqui. Seria, para quem gosta de plataforma, um 3-2-5 ou um 3-4-3 com um quadrado no meio de campo. Aí só de olhar aqui você já percebe que o Bahia tem que concentrar muito seu jogo por dentro. Isso aqui é proposital. A ideia dele é concentrar o jogo por dentro, abrir esse jogo para os lados para buscar a infiltração dos meias. Então, as dinâmicas do Bahia, conforme ele trabalha, é muito nesse sentido, troca de passes por dentro, a bola vai chegar dos lados e essa bola pode chegar dos lados através dos meias ou através dos zagueiros de forma direta para esses meias ou para os meias infiltrarem ou até, quem sabe, somente atrair a marcação para a entrada de um ponta fazendo diagonal, enfim. A ideia do Bahia é atrair para atacar as costas. O jogo do Bahia é desta forma, não é um jogo mais direto, é um jogo para atrair e atacar as costas do adversário. Isso gera um problema pro Vitória, porque o Vitória, quando eu botar o Vitória em campo, vocês vão lembrar dos gols contra o Vasco. A Vitória teve o gol de Piton, bola nas costas, o 4º gol, Piton recebe, faz o cruzamento, gol de GB no segundo pau, e o gol do Vasco, gol de empate do Vasco, que é uma jogada que o Paulo Henrique atrai a marcação, Andrés Gomes ataca as costas, Marcos demora de reagir, cruzamento para trás, gol de Ryan. Então, Vitória teve problemas quando encarou um ataque móvel, que foi o do Vasco, portanto, Jair Ventura precisa ter atenção nisso.
Na formação, caso ele atue desta forma aqui, existem duas situações, mas que muda muito pouco. Ele pode segurar o Iago Borducci como um zagueiro pelo lado esquerdo, centralizar o David Duarte, trabalhar com o Gabriel Xavier pelo lado direito. E aí você tem o Santiares sendo esse volante, entre aspas, ao lado de Azevedo, Jean Lucas e Michel Araújo mais por dentro, mais à frente. Ademir mais aberto, Sanabria mais aberto do outro lado e o Thiago mais centralizado. Existe a possibilidade de repente, ele segurar o Arias mais na base da jogada e ter o Borducci como sendo esse segundo volante por dentro. Geralmente, ou ele vai segurar um, ou ele vai segurar outro. A gente vai ver durante o jogo. Isso muda em termos de dinâmica? Muda, porque você muda a qualidade do passe de lado. Uma coisa é você ter o Borducci, que tem um passe um pouquinho melhor, no lado esquerdo para poder acionar um Sanabria. Outra coisa é você ter um David Duarte que não tem um passe tão qualificado assim, né? E pro lado direito, o Ademir e o Arias, você vai ter suporte do Ademir do Arias ao Ademir. Então, isso muda um pouco a dinâmica basicamente de marcação. Mas o Bahia ataca dessa forma e o objetivo é que a bola chegue do jogador de lado e fazer com que os seus meias infiltrem. O Vitória, inclusive, sofreu disso nos Bavis. As infiltrações dos meias do Bahia por trás da defesa. Como é que esse time do Bahia defende? E aqui é um ponto que talvez o Vitória consiga se aproveitar. Defendendo, como é que o Bahia faz? Primeiro, o Bahia faz pressão alta. Então o Bahia já começa pressionando o adversário. O seu centroavante é o cara responsável por pegar o primeiro volante do adversário. Os pontas fecham nos zagueiros. E aqui você tem esta marcação. Qual é a ideia? Atrair para o lado, fazer com que o time balance para o lado para você retomar a posse de bola. Se você escapa dessa marcação, provavelmente você vai ter muito espaço às suas costas. Então, é uma possibilidade que o Vitória pode ter neste jogo. É ataque às costas, é buscar uma bola mais longa para os laterais. E aí vem o seguinte. O Bahia tentou recuperar a bola, não conseguiu. Como é que eles defendem? Aí os zagueiros, que são os primeiros marcadores dos zagueiros adversários, eles voltam e o time se posiciona num 4-5-1. Então, é assim que geralmente o Bahia tem trabalhado para poder se defender dos ataques inimigos, dos ataques dos adversários. Colocando agora o Vitória em campo. Aqui é um Vitória que eu imagino que pode ser o Vitória titular diante da equipe do Bahia. Zé Marcos, Camutanga e Edu. Acho que para defender essa profundidade é melhor você ter Edu e Zé Marcos do que ter Neres. Cáceres e Ramon, imagino que ele vai repetir a mesma formação de 3 zagueiros. Ronald e Baralhas como volantes. Aitor na frente, juntamente com o Eric e o Renato Kaiser. Então imagino o Vitória jogando com esta formação. Aí você vem o grande detalhe do jogo. Como é que o Vitória geralmente tem construído os seus jogos? Como é que o Vitória constrói? O Vitória, diferente de Carpini, que jogou os últimos Bavis, o Vitória não tem tido muita saída curta. Os zagueiros não baixam tanto para poder pegar essa bola. O Vitória tem utilizado de uma bola mais longa. E aí que vem um grande detalhe. Como você tem 3 zagueiros, os alas do Vitória são alas que já preenchem naturalmente o setor ofensivo. São alas que já se posicionam à frente para esta jogada. E aí, talvez seja uma jogada interessante para o Vitória nesse Bavi, buscar uma bola mais longa em direção aos lados de campo. E aí você vai ter um Cáceres e você vai ter um Ramon para a disputa dessa primeira bola, com a intenção realmente de atrair o time do Bahia para poder gerar espaço nas costas para o ataque na profundidade de Cantalapieda, de Eric. Nisso sim, eles conseguem ir bem. Então acho que um caminho para o Vitória é evitar essa bola mais curta para fazer com que o Bahia não suba a pressão e buscar essa bola nas costas da defesa do Bahia, principalmente na projeção dos lados. Pesar o lado talvez seja interessante para o Vitória. Caso o Vitória saia na bola longa, saia na bola mais curta, aí provavelmente a gente vai ter este cenário aqui de marcação. A gente vai ter os meias do Bahia buscando o encaixe de marcação nos jogadores do Vitória. Ou seja, Ademir
em cima de Zé Marcos, Sanabria em cima de Edu, Camutanga e Thiago, Thiago em cima de Camutanga, Baralhas e Ronald com Jean Lucas e Michel Araújo, Azevedo sendo esse primeiro volante, mas Azevedo é um cara que ele balança de acordo com aonde está a bola, então se a bola for pro lado esquerdo, Arias precisar subir marcação, Azevedo vai tirar o espaço de Cantalapiedra. Então um cara que fica no balanço sempre na sobra da jogada. Por isso que assim, saída curta contra o Bahia não é uma situação boa. É mais interessante colocar essa bola em disputa, principalmente nos lados. Fazer com que Ramon bata de frente com Arias na bola mais longa, fazer com que o Cáceres dispute com o Iago Borducci na bola longa, e aí talvez a gente tenha uma vantagem em relação ao time do Bahia. Defendendo, qual é o grande lance para o Vitória? E aqui o Vitória tem que ter muita atenção para não sofrer. Defendendo, o Vitória geralmente tem trabalhado desta forma. Geralmente o Cáceres não é um cara que faz muita marcação. Deixa eu botar o Bahia defendendo aqui, ou o Bahia atacando, para a gente ter o reposicionamento das peças. Pronto. Geralmente o Vitória tem defendido no 5-4-1 padrão. O Bahia, como eu já falei no início, um 3-5-2 ou 3-2-5. Então, qual é o grande lance com relação ao Vitória? Diferente do que acontecia com o Carpini no último Bavi, com o Carille também, o Cáceres, o Kaiser, ele não tem o papel de marcação. O Kaiser é uma válvula de escape, é um cara que não faz marcação-pressão em ninguém e deixa que o time adversário conduza a bola ao seu campo ofensivo para que os volantes do Vitória saltem e pressionem. Então a ideia é essa. Só que você tem um problema e isso aconteceu diante do Vasco. Vitória tem dado muito espaço para infiltração. Então é um lateral que salta errado, é um zagueiro que demora para reagir. Então o ponto, assim como o Vitória pode ter mais chance nesse Bavi, explorando os lados do campo, sobretudo numa bola mais longa, no caso do Bahia, o Vitória tem que ter atenção nos espaços entre zagueiro e lateral. Zé Marcos e Edu precisam ter atenção na infiltração desses caras. O Camutanga, Edu, Camutanga e Zé Marcos, eles têm que ter atenção por dentro, para não dar espaço para infiltração. Ter atenção o tempo todo. Zaga compacta. Precisa que isso aqui de fato aconteça. A zaga do Vitória tem que estar compacta. E os volantes serem os caras para poder realmente fazer a cobertura. E aqui você tem um problema, né? Porque Ronald não é o melhor dos marcadores. Ronald é um cara com a bola no pé, até consegue dar qualidade ao jogo, mas ele larga muito. E você tem um meio-campo do Bahia muito povoado. Portanto, esses dois caras aqui por dentro do Vitória vão ser dois caras que vão combater muito. Vão ser dois caras que vai ter que ter muita atenção nesse combate. Os jogadores de lado do Vitória, eu acredito que vai ter que jogar mais por dentro para poder evitar. Vão ter que ficar na atenção, né? Vai ter que criar um gatilho de pressão. Concluindo o raciocínio, vai ter que criar um gatilho de pressão. O que é gatilho de pressão? A bola entra em fulano, quando a bola chega nele, você sobe pressão nele. Por exemplo, um gatilho de pressão em cima de Gabriel Xavier. Bola toca quando Arias voltar em Gabriel Xavier, o Vitória pressiona ele. Quando o Vitória tivesse a bola, o Eric e o Cantalapiedra você vai ter que ser os caras para tentar tirar a linha de passe de Ademir, tentar tirar a linha de passe do Arias para o Michel Araújo ou para o Zé Lucas. Então, ou para o Jean Lucas. Eles vão ter que ficar posicionados mais ou menos assim por dentro para evitar com que essa bola chegue nos pontas para que o ataque se inicie. Então é um Vitória que vai ter que defender muito mais estreito, muito mais fechado para evitar as infiltrações, proteger realmente o corredor central. E quando tiver ao lado, vai ter que balançar muito rápido. Vai ter que ser tipo, proteger o corredor central, não recuperou, a bola entrou do lado, a linha vai ter que balançar muito rápido e manter a compactação durante o jogo, para evitar com que o Bahia tenha infiltração. Recuperou a posse de bola, contra-ataque. O Bahia é um time de dificuldade de transição defensiva, ou seja, se o Vitória está marcando, deu certa pressão, recuperou a posse, acelera. Acelera para pegar a defesa do Bahia desprevenida, pegar os caras correndo para trás. Eu acho que é possível jogar dessa forma. Então o Vitória tem 2 pontos, 3 pontos na verdade, 2 pontos para aproveitar e 1 ponto de atenção. Quais são os pontos para aproveitar?
saída de bola, esticar a bola nos lados, pesar o lado em cima do Bahia, principalmente na saída de bola. Transição, pega a bola, protege o corredor central, pressão nos caras da bola, recupera, acelera a bola pro centroavante. E sem bola, uma defesa mais estreita, mais fechada por dentro para evitar a infiltração e tentar recuperar essa bola para iniciar a transição. Eu acho que o grande detalhe do Bavi é esse. Vai ser um Bavi mais difícil, vai ser um Bavi mais complicado do que todos, mais tenso do que todos, porque é um Bavi que vale muito pro Vitória. É um jogo que vai estar com o Barradão lotado, não tenha dúvida disso. Vai ser um Bavi para 30 mil, e apesar do horário, mas eu confio que o Vitória tem condições, diante do que fez do Vasco, diante do que fez do Grêmio, de repente fazer um bom resultado. Mas não vai ser jogo fácil. Não será jogo fácil. Mas acho que com esse mapa da mina, tomara que o Vitória consiga fazer um bom clássico. Se você chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, deixa o like, mesmo você sendo torcedor do Bahia, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e já fui, meu povo. Tomara que o Vitória faça um grande Bavi nesta quinta-feira. Valeu, tamo junto, até a próxima. Já fui.